Ó, Mesquita manda, Pedro Raul precisa de um 10. Isso é importante falar. Isso é um assunto que eu queria debater, inclusive, com vocês. Assistido, o PEC ofensivamente um desastre, mas ajudou demais na recomposição. Andrei, Marlon e Jair não funcionam. Tem alguns erros, eu acho, aí, e um acerto. Principalmente isso que eu queria falar com vocês. Pedro Raul não tá jogando bem, concordo com todo mundo que não tá jogando bem. Também acho que pode render bem mais. Mas agora, como que um camisa 9, um pivô, vai render num time com zero criatividade? Não é que é o Vasco... Ah, não, às vezes tinha... Não, acho que não. O Alex Teixeira ficou avançado, não era o cara que estava armando o jogo, quase não conseguia participar do jogo. O Pedro Raul estava tentando voltar para buscar a bola e fez um mau jogo, assim como... Eu tô vendo aqui no chat, o pessoal falando, PEC fraquíssimo, Pitão fora, Pedro Raul horrível, todo mundo é ruim agora. Eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Se a gente pegasse 2 semanas atrás, tinha gente falando que o Piton não cruzava, fazia amor. Então, acho que tem que tomar cuidado nisso. Mas especificamente do Pedro Raul, Fábio. Cara, como assim, eu entendo que ele tá jogando mal, ridículo. A cobrança de pênalti dele e do Orediano foram ridículas. Não é que. Meu, o Orediano, se tivesse 2 gols, não acertava o gol, cara. O Orediano foi uma cobrança absurda do Orediano. Mas como que o cara vai. Um pivô consegue jogar num time sem criatividade nenhuma, né, cara? Então, aí cabe a quem? Ao treinador encontrar essas alternativas. Ah, eu quero um meio-campo com mais mobilidade. Então, povoa mais o meio. Por exemplo, o Barros. Esse menino estava entrando bem sempre, o Cauã Barros. Está no banco e não tem mais tido uma chance. Por que não? O Peck, por exemplo, caiu de rendimento, fez um belo gol contra o Flamengo, mas não jogou bem. Então, assim, por que não fazer uma observação? E aí poderia ter sido feito. Deixa eu trazer aqui mais um jogador. Bota o Rodrigo. Aí bota Rodrigo, Andrei, Jair e Marlon Gomes para ser esse meia, para tentar encostar mais no Alex Teixeira e no Pedro Raul. Ou então botar o Barros, tirar o Jair. Porque, assim, existem, parece que alguns jogadores estão intocáveis no Vasco. O Jair, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não está jogando bem. Então pode tirar o Jair, não tem problema nenhum, botar o Jair no banco. O Nenê não está mais conseguindo, quando ele entra, nem no segundo tempo, aos 20, 25 ou 30, dar ritmo quando o jogo está muito intenso. Eu começo até a me preocupar, o contrato termina agora, e eu sempre falei, não, renova com o Nenê, fica com ele até o final do ano, vai ser importante, 15, 20, 30 minutos. Mas quando os jogos ficaram mais pesados, eu estou sentindo que o Nenê está sentindo. Né? A intensidade dele. Parece assim, quando meio de mão puxado, parece. E a criança tá com a bola e chega o adulto e atropela e toma a bola. Pô, mas é criança, cuidado. Então, assim, parece que estão tomando a bola com muita facilidade do Nenê. Mas é claro, porque já é uma outra intensidade, outra força. Então, assim, eu não sei, é algo para pensar também. Ah, o Vasco está no mercado, vai trazer qualquer camisa 10, qualquer meia. Também não pode queimar o cartucho. Agora, eu acho que em casa você tem soluções, só que o Barbieri não encontra, ou não quer enxergar. Quem é o substituto do Pedro Raul? Se a gente botar aqui na live, todo mundo vai ter um substituto. O Barbieri não tem. Ele ontem na coletiva disse que é o Ignaldo. O Ignaldo não é o substituto. O Ignaldo é lado de campo. É o Ignaldo ou o Eric Marcos. Aliás, ontem ele falou que joga o Rodrigo ou o Andrei. Ele falou, esquece. Um substitui o outro. E é um erro, não, né? Desculpa. Claro que é um erro, claro que é um erro. Eu vou dizer aqui hoje, se ele entrar com o meio-campo domingo, Andrei, Jair, Marlon Gomes, o mesmo time que jogou ontem, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, perigo o Vasco tomar uma sacolada no Maracanã, porque vai entrar aberto de novo. Não pode entrar aberto. Ah, mas eu preciso vencer. Mas não é vencer de qualquer jeito. Você tem que primeiro anular o ponto forte do adversário, que é quem pensa, é o Arrascaeta. E o Gerson volta domingo. Você vai ter uma força que era o Vidal. Pô, o Gerson com o Vidal não se compara. Aí imagina se o Gerson estiver jogando bem no domingo, a Arrascaeta. Quem marca esses dois no meio campo? Jair? Andrei? Aí quem cria no Vasco? Então, assim, ele traz um problema que ele não tinha. Para quê? Para que essa invenção? Então não há necessidade. Ele não enxerga o Figueiredo como um substituto do Pedro Raul. Por que não? Então aí o Vasco começa a ficar capenga em algumas funções. E aí, quando acontece isso, resultado final, o que é? Uma derrota ou uma eliminação. Eu colocaria, sinceramente, 80% na conta do Barbieri. Porque todos os jogadores que renderam mal, 90% deles foi por culpa do Barbieri. O André em posição errada, Marlon Gomes em posição errada.
Pedro Raul na frente sozinho, Peck se virando, Orediano, que parecia que tinha entrado bem no jogo, também ficou perdido na ponta direita. Antes de passar para o Edmundo, gente, eu sei que vocês estão muito chateados com o Vasco, todo mundo está, mas com o canal não. Então, assim, eu tô de olho aqui e tá com pouquíssima curtida. Tem bastante gente, aliás, quase 2.500 simultâneos, muita gente. Muito obrigado pela grande audiência. Mas, pô, gente, deixa like pra gente aqui, ó. No canal do Edmundo tá com menos de 500 likes e do Fábio Azevedo com menos de 400. Então, deixa o like que ajuda bastante, é de graça, não atrapalha quase nada, só você botar setinha para baixo, pá, curtir e ajuda muito a gente, vocês não têm ideia. Quem tiver pelo Twitter aí, Facebook e não for inscrito nos canais, vem rapidinho pro YouTube, se inscreve, dá uma força pra gente. Edmundo, a gente falou um pouco de escalação, mas esse negócio de criatividade, você que foi um fazedor de gols, como é que fica a cabeça do Pedro Raul? Porque ele tá claramente nervoso durante o jogo, porque a bola não chega quadrada, ele tenta fazer as coisas, acho que erra em muitas decisões, tá, gente? Eu não tô defendendo o Pedro Raul, falando que ele é centroavante maravilhoso, mas eu acho que não tem que condená-lo, né? Porque é um time sem criatividade, né, Edmundo? Hoje é um time sem criatividade. O Gui, as 2 temporadas atrás, o centroavante do Vasco era o Germancano. O Germancano veio do futebol colombiano, eu acho, se eu não me engano, e era recorde todo ano lá de gols. Aí ele veio para o Vasco, jogou 2 temporadas no Vasco e não fez a metade dos gols que ele estava acostumado. Agora, no Fluminense, ele voltou a ser o artilheiro do Brasil, né? Foi exatamente o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele é um craque? Não, ele é um definidor. Aí o que o técnico do Fluminense faz? Cria situações para que ele dê aquele chamado tapa final, né? Ele finaliza muito bem, de perna direita, de perna esquerda, tem presença de área. O Pedro Raul é mais ou menos... Eu não estou comparando o jogador, não. Acho que o Cano é mais jogador do que o Pedro Raul. Mas a bola tem que chegar para ele. E de acordo com as suas características e especialidades, né? Ele é altão, então talvez seja mais fácil para ele a finalização de cabeça ou a bola, né, de primeira. Pelo menos foi assim que ele não pegava a bola lá no meio-campo, arrancava, driblava todo mundo, driblava 3, 4 e entrava com bola e tudo. Eram finalizações de primeira, de cabeça, né? Ou no mínimo, no máximo, tirando um zagueiro da jogada e chutando, como foi o gol que ele fez, não lembro contra quem, com o passe do Alex Teixeira, num jogo em São Januário. Acho que foi até o primeiro gol dele com a camisa do Vasco em São Januário. Eu acho que sempre a criatividade ela é fundamental, mas ela não precisa ser do 10, ela não precisa ser do Djalminha, do Alex, né? dos 10 assim, que foram contemporâneos da minha geração e que eram fantásticos. Ramon Menezes, que tinha pouca grife, né? Mas tinha muito talento, adorava jogar com ele, que a gente se entendia por música. O Felipe entrava como fator surpresa. O Felipe jogava de lateral, gente. Eu vou chorar, hein? Vai fazer isso, eu vou chorar, hein? Não, mas eu vou só contar uma história aqui, que meu pai disse que quem não tem dinheiro conta história. E eu acho que já contei isso outras vezes, e acho que a torcida vai gostar. O cara que eu mais amo no futebol, assim, que eu sou mais grato no futebol, se chama Antônio Lopes. E ele, todo pragmático, né? Pós-jogo, reunia todo mundo no vestiário e ia para o scout. E aí ele começou, lateral direito, parabéns, muito bem. Lateral, zagueiro central, parabéns, desarmou, tocou, não errou passe. Mauro Galvão, nota 10, não errou nenhum passe. Felipe, meu lateral, tu errou 50% dos passes. Falei, para. O jogo foi 2-0, 2 passes do Felipe, eu fiz os 2 gols. Ele pode errar 300, ele pode errar 90% dos passes.
O que acertar... O passe do Mauro Galvão é para o lado. Não é uma crítica ao Mauro Galvão. Eu estou dizendo pelo posicionamento. O Felipe vinha por dentro, o Nasa entrava ali como lateral esquerdo, para que não houvesse o contra-ataque por aquele lado, e era o cara mais criativo e tinha a personalidade de botar os atacantes na cara do gol. Concordo com você, Fábio, para a gente não chorar, não tem mais o Felipe, não tem mais o Ramon, não tem mais o Juninho, não tem mais o Romário, não tem mais o Edmundo. Tem mais o Pedrinho. Os tempos são outros, ok, mas isso é um dever do técnico, observar quais são as melhores características dos seus jogadores e tirar isso deles em prol do grupo. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? E criar situações. O Pedro Raul, eu concordo com o Fábio, não tem que ir lá atrás, pegar a bola, driblar, dar passes, dar... Erra pra caramba, fica nervoso. Não tem que fazer isso. Ele tem que estar ali na frente fazendo um pivô, porque isso desarticula, quebra linhas. Você faz um pivô, abre num ponta ou num lateral, e aí ele, como fator surpresa na linha de fundo, ele cruza. E aí não adianta só o Pedro Raul estar dentro da área. O certo é ter um no primeiro pau, um no meio da área, um no segundo pau, porque nem sempre o cruzamento vem com perfeição. E se a zaga tirar, tem que ter rebote. Você vê os times europeus jogarem, cara, todo rebote é dos grandes times europeus, porque eles estão sempre bem posicionados. Quando o atacante dentro da área não consegue a finalização, eles pegam o rebote de novo, reiniciam a jogada. O Diniz faz muito bem isso. Por isso o Cano é artilheiro do Brasil aí. Na temporada passada está se encaminhando para ser nesse ano também. É um dever do técnico. Não é o 10. Pode chegar o Denner, para mim, que foi um dos maiores 10 que eu vi. Né? Pode chegar o Denner, que Deus o tenha, não vai chegar mais. Mas pode chegar o Djalminha, pode chegar o Felipe, que eram pifadores, né? Os chamados pifadores. E que, se a construção da jogada não chegar para esses caras de uma maneira que eles possam municiar o atacante vai morrer de fome.